Olá, pessoas maravilhosas que estão me assistindo, tudo bom com vocês? Então, eu sei que eu sumo um pouquinho daqui de vez em quando, mas eu tô passando por uns momentos um pouco complicados na minha vida, tem várias coisas rolando por aí. E eu não queria mais fazer um vídeo em que eu parecesse não estar tão feliz ou animada. Então eu preferi deixar pra gravar o vídeo quando eu estivesse num dia que eu estivesse me sentindo mais confortável, um pouco melhor. E esse dia chegou, hoje eu estou um pouco felizinha, eu estou com vontade de gravar vídeo, estou com vontade de fazer um conteúdo legal. E é isso. Voltando assim, eu gostaria de agradecer os 100 inscritos, gostaria muito de agradecer. Vocês não têm noção de como isso é importante pra mim, porque eu, sei lá, talvez eu não imaginasse que eu passaria de 5. O vídeo de hoje eu vou fazer a continuação de um vídeo que eu fiz falando sobre histórias de personagens que provavelmente você não conhece, e eu tinha feito sobre a Alice Cullen, e o vídeo ele repercutiu um pouquinho a mais do que eu imaginava, porque eu pensei que seria uma coisa, né, um pouco ali esquecida, e não, deu uma repercussão bem legal, e as pessoas pediram pra mim fazer mais, e hoje eu estou aqui para fazer de outro personagem também dessa saga, o Carlisle Cullen, né, o pai adotivo e casamenteiro. Então hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a história dele, e se eu não estiver olhando pra você, porque às vezes eu me confundo e olho pra tela, me desculpe, mas eu tô tentando aprender aqui ainda. Então senta que lá vem história. Carlisle Cullen, ele nasceu em 1640 em Londres. Sua mãe faleceu dando luz a ele e o seu pai era um pastor anglicano. O pai dele, junto com outros pastores, eles lideravam caçadas contra lobisomens, bruxas e vampiros. E com o tempo, o pai dele foi ficando idoso, foi ficando mais velho e ele não estava mais conseguindo liderar essas caçadas. E a pessoa veio para o Carlisle, que não gostava tanto dessa matança, não gostava de fazer parte daquilo, porém, ele era muito inteligente e ele usava muito sua lógica, então ele era bom para o negócio. O seu pai e os outros pastores, eles acreditavam que caçar essas criaturas era uma forma de livrar o mundo do mal e do pecado. Porém, nisso tudo, muitas pessoas inocentes morriam quando eles as confundiam com essas criaturas. Em uma das caçadas que o Carlisle liderou, por ele ser muito inteligente, ele conseguiu chegar num grupo de vampiros que estavam no esgoto de Londres. Só que aconteceu um desastre. No meio da confusão ali, do caos, da briga, o Carlisle ele foi mordido por um homem que também fez algumas outras vítimas, outras mortes, e ele foi deixado ali na rua, sangrando. Carlisle, então, ele percebeu o que havia acontecido e ele sabia que ele não podia voltar para casa daquele jeito, principalmente porque, né, o pai dele, né, não ia aceitar aquela situação. Então, ele ficou 3 dias escondido em uma plantação de batatas. 3 dias ali sofrendo toda a transformação sozinho, em silêncio. Carlisle tinha 23 anos quando foi transformado em vampiro. Quando ele percebeu toda a situação que ele se encontrava, toda a nova realidade dele, ele ficou horrorizado, ele não queria aquilo pra ele. Então, ele tentou se matar de diversas formas. Afogamento, ele ficava se jogando dos penhascos, nada funcionava. Principalmente porque agora ele tinha muita força por ser vampiro e mais ainda por ser um vampiro recém-criado. Quem aí já viu os filmes ou já leu os livros sabe que quando é um vampiro recém-criado é a forma onde ele mais vai ter força durante toda a eternidade dele, né? Então, ele era recém-criado, ele tinha o poder ali, né, vampiresco agora nele, então ele não conseguia se matar de qualquer forma, ele não tinha essa possibilidade. Então, ali em um momento em que ele estava desesperado, ele estava com sede, ele atravessou o Canal da Mancha e quando ele chegou do outro lado, havia um rebanho que ele se alimentou. Então, foi quando ele percebeu que, peraí, talvez eu não precise matar pessoas para me alimentar. E foi assim que Carlisle seguiu sua vida. Carlisle passou 2 séculos aperfeiçoando-se para resistir à luxúria causada pelo sangue humano. Além disso, ele estudava muito, ele estudava o dia inteiro, sem parar. Ele ficou conhecido ainda como o noturno patrono das artes. Com o resultado de tanto estudo, ele virou um magnífico médico que todo mundo aí conhece. Inclusive, eu acho que se ele fosse real, com certeza a vacina para o coronavírus já estava pronta há muito tempo. E em um certo momento ele vai estudar na Itália e ele acaba se esbarrando com os Volturi. Os Volturi, eles são tipo como se fosse
a corte dos vampiros, sabe? Eles são os líderes do vampiro, eles estão ali de olho em tudo. E eles são compostos, né, pelo Aro, pelo Marcos e pelo Caius. Então, nesses anos na vida dele, Carlyle dá uma passadinha ali, fica um pouquinho com os Volturi, e eles ficam tentando o tempo inteiro fazer com que ele comece a consumir sangue humano. Mas o Carlyle o tempo todo disse não. Carlyle continuou ali com a sua ideia de que ele queria se sentir mais humano, e a forma que ele se sentia mais humano era não consumindo sangue. Vale lembrar também, agora o Edward fala um pouquinho no novo livro sobre isso, que o consumo deles de animais é tudo balanceado ali certinho, sabe? Eles sempre tentam fazer de uma forma controlada para não haver nenhuma forma de desequilíbrio na natureza por conta disso. Ele fica com os Volturi por 2 décadas até resolver sair um pouco fora, porque não era muito o que ele queria, né? É um pouquinho sobre isso no filme Lua Nova também. Em 1911, ele começa a trabalhar como médico em Columbus, eu acho que é assim que se fala, quando ele atende uma garota chamada Esme. O médico local estava ausente, então ele meio que foi obrigado a cuidar dessa garota. Ela tinha quebrado a perna, ainda era adolescente, mas teve ali uma breve atração entre os dois. Com o tempo, Carlyle começou a ficar, né, muito solitário, porque, imagina, já estamos em 1911, ele nasceu em 1640, ele começou a ficar muito solitário, ele viu que, tipo, poxa, né, ele não tinha ninguém, mesmo ele usando as suas habilidades para o bem, né, para curar as pessoas e tudo mais, ele não tava, assim, uma coisa muito chata, ele até começou a pensar em criar alguém para fazer companhia para ele, só que isso ia contra muitas coisas em que ele acreditava, né, principalmente que ele não iria querer que uma pessoa fosse amaldiçoada justamente para ter a mesma vida que ele, sabe? Ele não queria isso, era uma coisa que ele rejeitava. Então, Carlyle, ele começou a ficar extremamente solitário. Até que, em 1918, durante a epidemia da gripe espanhola, ele começa a trabalhar em Chicago. Quando ele trabalhava à noite, ele começava a se sentir muito mal porque ele tinha passado o dia inteiro sem salvar vidas. Uma paciente chamada Elizabeth Mance, alguma coisa do tipo, ela chega com essa gripe espanhola para ser tratada por ele. Estava quase morrendo e ela falou pro Carlyle que o filho dela também estava com essa mesma gripe, ele também estava mal e ela morrendo ele iria ficar sozinho. Então ela implorou pro Carlyle cuidar dele e curar ele. Este filho nada mais é do que Edward Cullen. Então o Carlyle encontra o Edward realmente quase morrendo ali sozinho, porque a mãe dele já tinha falecido há pouco tempo. Assim, o Edward é transformado em vampiro e, além disso, ele também vira a companhia que o Carlyle gostaria de ter. Em 1921, eles se mudam e o Carlyle, ele atende uma mulher que tinha acabado de tentar cometer suicídio porque ela tinha perdido seu filho. E essa mulher é nada mais, nada menos do que Esme, aquela mesma garota que ele tinha tratado há uns anos atrás. E ela estava quase morrendo quando Carlyle a transformou. Ele viu que ela ainda era muito jovem, tinha uma vida toda pela frente, então ele a transformou em vampira. Quando ela viu o que havia acontecido, ele explicou tudo para ela. A Esme tinha 26 anos quando isso aconteceu. Pouco tempo depois, eles se apaixonaram e eles casaram. Então ficou Esme, Carlyle e Edward. Depois de um tempo, a Rosalie apareceu. Ela se juntou a eles. Para quem não sabe, em Eclipse ainda conta um pouquinho a história dela, mas eu vou falar aqui brevemente. O Carlyle encontrou a Rosalie na rua, depois de ter sido violentada e espancada pelo seu noivo e pelos amigos dele. Então, ele a transformou. Ela diz várias vezes que preferia que ele tivesse deixado ela ali pra morrer, porque ela vê a vida dos vampiros como realmente uma maldição, como se ela tivesse condenada pra isso pelo resto da eternidade. Depois de uns 2 anos, a Rosalie estava caçando e encontrou o Emmett, um garoto que estava sendo atacado por um urso pardo. Ela carregou ele por uns 100 quilômetros até o Carlyle e Carlyle o transformou também, e ele também se juntou para o clã. Por volta de 1950, a Alice e o Jasper também se juntaram para o clã. É claro que a Alice ela já tinha previsto isso, estava ali só esperando a mesma coisa que ela fez com o Jasper, né? Então eles se juntaram para o clã e a Rosalie e o Jasper fizeram um sobrenome ali iguais para parecer que eles fossem irmãos mesmo, que estivessem sido adotados juntos pela família do Carlyle. Logo depois eles se mudam para Forks.
E o resto da história a gente já sabe mais ou menos, né? Depois eles voltaram, eles foram embora, eles voltaram pra Forks de novo, fizeram o trato com os Quileutes sobre eles, né, se alimentarem ali apenas do animal, é aquela coisa toda que a gente já sabe. Até quando a Bella conhece o Edward, eles tinham se mudado mais ou menos pra Forks de novo há 2 anos. Ou seja, né, rolou várias outras coisas até então. Mas é isso. Agora vamos para curiosidades. Carlisle Cullen, em 2010, foi considerado o personagem de ficção mais rico pela revista Forbes, com uma fortuna calculada de 34,5 bilhões de dólares. Eu já falei pra vocês no último vídeo da Alice como que ele consegue tanto dinheiro, né? A Alice sempre prevê o futuro, o resultado do bilhete, dos jogos, etc. E ele consegue muito dinheiro assim, ganhando em jogos de apostas. Outra curiosidade também é que durante uma conversa no livro de Amanhecer entre ele e o Jacob, comenta que os vampiros têm 25 cromossomos, enquanto os lobisomens têm 24,5 cromossomos. Esse foi o vídeo de hoje, foi sobre essa história desse cara que é tão amável e tão família e tão bondoso, né, um paizão dos Cullen. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito do personagem do Carlisle. Agora com o novo livro eu consigo ver todo esse carinho que ele tem pelos filhos e tudo mais. Ele realmente é uma pessoa muito bondosa. E eu fiquei muito felizinha de fazer esse vídeo, contando um pouco mais sobre a história dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo logo também tem resenha do Midnight Sun aqui, ou Sol da Meia-Noite, né? Aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Mua!